retomando lá o início da conversa. Advogados, médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos, enfim, profissionais liberais que construíram lá suas carteiras, as suas histórias, obras no mercado e que vão passar em vida, passando para os herdeiros ou em morte por um inventário, enfim. Como que é, eu tenho curiosidade de conhecer um pouco mais, como é essa dinâmica, esse processo de dar valor à minha marca, à minha carteira. Eu não conheço isso. Gostaria que você falasse. Você tem uma metodologia tá. que os economistas inventaram, né, chamado valuation, né, que você precifica o valor de uma operação através do resultado que ela traz. Né? Então, você pode considerar que esse valor ele é um múltiplo do lucro operacional ou ele é um múltiplo da capacidade de geração de caixa, de liquidez que ele tem. Então, às vezes eu tenho uma empresa que ela fatura 10 milhões por ano, mas ela deixa um resultado de 6 milhões. Ela tem alto poder de liquidez. Né? Então, essa empresa acaba tendo um valor significativo. Às vezes eu tenho uma indústria que fatura 100 milhões, mas tem uma margem muito estreita de resultado. Então, a prestação de serviço que deixa uma margem grande, ela tende a ser valorizada de uma forma diferente do que a atividade industrial ou comercial que tem uma margem estreita, porque você compromete muito mais capital e tempo em uma do que capital e tempo em outra. Vamos imaginar que eu tenho um escritório lá de advocacia, Barros e Associados, eu morri. Passei. Okay. Como é a minha curiosidade é como é que eu, dentro dessa metodologia que você mencionou? Todo processo é um contrato. Todo cliente é um contrato. Tá. Esse contrato ou ele gera uma receita recorrente de pagamento de manutenção, ou ele gera uma receita que vai ser decorrente do resultado final desse processo. Tá. Então, eu posso ter 500 processos dentro do meu escritório e eu tenho 500 contratos que vão me dizer o seguinte, olha, desses 500 contratos, eu tenho aqui 100 contratos que me pagam uma recorrência de R$2.000 por mês. Então, eu tenho uma receita fixa. E eu tenho aqui 400 contratos que eu vou receber 10, 15, 20, 30% de participação no resultado quando terminar. Eu consigo mensurar esse tamanho desse patrimônio. E aí, eu estou entendendo, então, que seria recomendável a esses profissionais, médicos, advogados, arquitetos e tal, fazer um trabalho dessa natureza, perpetuarem suas marcas, ainda que eles não estejam mais no mercado porque se aposentaram. Ainda que seja personalíssima a profissão, você pode fazer isso. Um psicólogo, por exemplo. Eu posso ter um escritório de advocacia e, à medida que eu vou entendendo que eu estou perdendo minha capacidade de trabalho ou que eu estou querendo me ausentar cada vez mais do trabalho, eu vou transferindo esse trabalho para outros profissionais da área, mas o meu nome continua na placa. E eu continuo tendo receita daquilo. Aquilo continuo que o Fábio tendo renda falou daquilo. mais cedo, o meu legado, a minha cultura, o meu conhecimento, eu sou meu médico, método. Eu sou um médico que construiu uma história como médico, né? Clínica do Dr. João. Então, o Dr. João, ele foi um ícone da medicina naquela determinada região, atendeu pessoas do Brasil todo, veio pessoas do exterior para poder tratar com ele. Né? Vamos pegar o caso aqui dos médicos brasileiros, né? Principalmente os médicos, eu acho que dentistas e médicos da área estética, né? De implante capilar, cirurgia plástica. É cada dia mais estrangeiro vindo no Brasil fazer cirurgia. Né? Quer dizer, você vai trabalhar 10, 15, 20, 30 anos, né? Gastando marketing, investindo em marketing, atraindo esse cliente do exterior, precificando seu trabalho, fazendo curso, tendo uma clínica bonita, tendo equipamento de ponta. É evidente que você, no auge da carreira, não trabalha sozinho. Você tem lá 5, 6, 10 assistentes. Por que você, num determinado momento, você passa a gerir aquilo como um negócio?
Então, se você passa a gerir como um negócio, aquele negócio tem valor. Né? E o mercado financeiro enxergou isso. Né? Se você observar os últimos 10 anos, olha a quantidade de hospital, clínica médica que foi vendido para fundo de investimento, para banco. Né? Eu acho assim, no Brasil hoje nós só não temos investidores adquirindo escritórios de advocacia porque a legislação proíbe. Mas o dia que a legislação não proibir mais, vai ser fato. Os escritórios de advocacia são empresas que podem ser muito rentáveis, assim como os escritórios de contabilidade são empresas que podem ser muito rentáveis. Né? Escritórios de arquitetura e engenharia constantemente fazem fusão. Essas fusões são para proteger o nome, para proteger o legado, para atribuir valor. Então, é importante que se tenha isso em mente. Mesmo que eu tenha uma profissão personalíssima, isso tem valor. Então, você poderia dizer que tem sido perdido uma quantidade de valor enorme, intangível, ao longo de muitos anos, que poderia ter se convertido eventualmente até um patrimônio maior do que aquela estrutura tangível e perpetuar... Vamos pegar o exemplo do escritório de advocacia. Você tem um judiciário lento, né? Processos que se arrastam no judiciário por 10, 15, 20, 30 anos. Quando você resolve fechar o seu escritório e transferir essa carteira de processos para outro colega, para outro profissional, você não transfere isso de graça. Você tem um arranjo ali. Agora, se esse arranjo for mal feito, pode ser que quando você morra, sua família nem sabe que tem esse dinheiro a receber. Interessante. Né? Eu tenho uma clínica médica que eu estou passando ela para outro colega. E eu tenho um arranjo ali que me permite. Por que eu não tenho um arranjo que possa ser duradouro? Né? Por que você tem empresas aí que... empresas que são centenárias e que não estão mais no poder da família? Né? A gestão está com o terceiro, a administração está com o terceiro, mas a família está lá ainda, com um pezinho lá dentro, recebendo um dividendo periódico, recebendo uma participação. E influenciando também. E influenciando de uma certa forma. E carregando a mensagem que criou a empresa lá na origem. Exato. Né? Voltada para atuar na sociedade, contribuir com valores, uma série de... porque eu acho que uma coisa que nessa conversa vai ficando claro é que você também precisa preparar os herdeiros para a sucessão. Lógico. Né? Então, inclusive, essa semana a gente teve um call com uma pessoa que está surgindo agora o conceito da escola de sucessores. Né? Como prepara os sucessores para poder começar a participar e, eventualmente, tomar a liderança do patrimônio, vamos chamar assim. Né? Isso é um assunto complicado, hein? Tem a separação que eu tenho aprendido muito recentemente, a diferença entre herdeiro, acionista, sucessor, tem conceitos muito específicos. Eu acho assim, que, minha opinião, tá, gente? Opinião minha. Eu acho que o que você consegue formar no banco de faculdade, no banco de escola, o que você consegue formar com mentoria, né, com rodas aí de conversa, esses masterminds, o que você consegue formar com isso são herdeiros conscientes. Exato. Sucessor você não forma assim, não. É mesmo? Não. Completamente diferente. Uma coisa é você ter um herdeiro consciente. Eu herdei um determinado patrimônio e eu fui educado, treinado e capacitado para saber o seguinte: eu sei que eu não tenho capacidade para gerir isso aqui, mas eu sei que eu posso contratar um bom executivo e eu sei vigiar esse cara. Então, vamos pegar diferente. Pegar esse exemplo da padaria para exercitar, Márcio. Teria os 3 irmãos. Um está na frente do processo. Os outros 2, por exemplo, poderiam estar no conselho, bons herdeiros, bem formados por mentorias e outros. Vamos separar essa palavra conselho aí, que é igual a palavra governança. Isso cabe em algum lugar e não cabe em todo lugar. Tá. Né? Essa história de internet de que todo lugar cabe governança e todo lugar cabe conselheiro, pelo amor de Deus, né, gente? Né?
Conselheiro vai fazer curso de mentoria de 6 meses, saiu da faculdade e virou conselheiro de empresa. Qual a experiência que essa pessoa tem? Verdade. Não faz sentido nenhum. Né? Me desculpa, minha opinião. Né? Eu acho que conselheiro é a pessoa que viveu vários anos sendo proprietário de empresa, sendo executivo de empresa. Conselheiro, para mim, é a profissão ideal para aquela pessoa que fez sucessão patrimonial. Olha. Ele está pronto. Ele construiu uma rede de supermercado. Percorreu o caminho inteiro. Ele construiu uma rede de supermercado do 0 a 50 lojas. Ele construiu uma rede de padaria do 0 a 10 lojas. Ele construiu uma construtora do 0 a um império. Se esse cara organiza o patrimônio dele, e ele se dedica a ser conselheiro de empresas do setor que ele trabalhava, ele vai transmitir o conhecimento dele, Claro. ele vai ajudar outras empresas a crescer, ele vai se manter produtivo, ativo, consciente e vai trabalhar o dia que quer, da forma que quer e como quer e provavelmente viajar no Brasil todo, quiçá o mundo. Isso aí. Então, esse é um bom conselheiro, esse é um bom mentor. Né? Agora, se eu quero educar o meu herdeiro, né, eu tenho que educar. Olha, você vai herdar um prédio com 20 apartamentos. Você não sabe gerir isso, então eu vou te educar para que você aprenda a gerir isso. Qual é o momento certo de você vender esse imóvel e comprar outro para substituir? Qual é o momento certo de você tirar um inquilino? Qual é o momento certo para isso? Como é que você faz isso? Sabendo contratar um bom administrador. Eu herdei um prédio e eu contratei uma imobiliária e está tudo bem. Você tem que saber como cobrar respostas da imobiliária. Você tem que saber como cobrar respostas do contador. Isso é capacitar o herdeiro. Isso se forma em mentoria, se forma em curso rápido, e se forma em mastermind. Capacitar o herdeiro para ele saber quanto vale o patrimônio dele. E para ele saber quais são os profissionais que ele tem que ter do lado dele para ajudar ele a gerir um patrimônio que vai multiplicar. Isso sim. Agora, sucessor, quem vai sentar na cadeirinha é bem diferente. Primeira coisa, sucessor tem que gostar do negócio. Se ele não gostar do negócio, ele não vai ser sucessor. Exato. Se ele não tiver disposto a encarar aquela vida, a diferença é a seguinte: herdeiro normalmente enxerga o sucesso do pai e da mãe como o sucesso decorrente do abandono dele quando criança. Olha. Meu pai e minha mãe passaram o tempo inteiro trabalhando, construindo isso, e quem me levava para a escola era o motorista, quem me levava para a escola era meu avô e minha avó, quem passeava comigo era meu avô, minha avó, minha tia. Mal viajava comigo de vez em quando. Se tivesse no almoço, jantar de família, estivesse jogando bola comigo, brincando, o telefone tocasse na empresa, ele largava tudo e ia embora. A régua que mede o sucesso dos meus pais é a régua que mede a minha carência. Algo Ponto. Assim. Herdeiro. Sucessor. Pai, como é que foi seu dia? Por que faz desse jeito? Por que é assim? Me leva para ver? Deixa eu ir lá ver? Deixa eu conhecer? Tem que gostar. Esse papel não seria, eu gostei do assunto, esse papel não seria, por exemplo, dos pais, porque a criança... Mas qual pai nunca levou o filho no escritório, na indústria, no comércio dele? Levar, ele leva. Depende da atitude da pessoa. Né? Existe uma grande diferença entre você levar e a pessoa gostar de estar lá e se interessar por estar lá. Se eu me interesso pelo negócio, se eu vou herdar uma fazenda e eu me interesso por aquele negócio, cara, eu vou participar do processo produtivo da fazenda. Sim. E eu vou me qualificar academicamente de forma positiva para aquilo. Né? Ou eu vou fazer uma formação voltada para a minha atividade ali, ou eu vou fazer uma formação voltada para administração, para gestão. Sim. Eu vou estar preparado. Então,
existe uma diferença. Então, se você tem herdeiro, capacita o herdeiro. Se você tem sucessor, aí sim capacita o sucessor. Nesse sentido do que você estava falando, de que ninguém recebe herança de vivos, né? Então, mas que é assim, que a herança, quando ela vem como um impulso para a vida do herdeiro, ela é bênção. Mas quando vem da disputa, ela pode ser maldição. Sim. Né? Acho que isso é bem importante, né? Porque quando você pensa no... eu tenho direito a... Puta, já começou errado, né? Já começou errado. Eu acho que a maneira que eu vejo, e que eu vejo que seria mais saudável ver, é que ver a herança como um extra, né? Um empurrão que você ganhou, né? É um bônus, né? É um bônus, né? Não é uma obrigação. Né? Eu acho que quando você vê como bônus... acho que é aquele bônus assim, né? Eu tive a felicidade de ter uma família tão boa que mesmo na perda dos meus pais eu ainda fui bonificado. Exato. Acho que isso é Acho que tem que ser isso, não penalizado. Exato. Né? E aí você tem que trabalhar justamente isso, para não virar um peso. Porque se virar um peso, é perda. Mas, assim, é triste você imaginar que é uma realidade comum, né? São pais afortunados, extremamente competentes, habilidosos, que destinam um patrimônio gigantesco para os seus filhos, e alguns deles em vida e outros não vão ver esse patrimônio chegar nos netos. Exato. É uma realidade. Acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. Então, organizar, né? Por que o europeu, o americano, por que ele gosta tanto de criar os chamados fundos fiduciários, né? Porque ele vai botar um dinheiro ali e ele vai permitir que aquele dinheiro fique rendendo e vai dar dinheiro para o filho, para o neto a vida inteira. Né? Então, quando você se propõe a pensar um planejamento sucessório, você acaba conhecendo outras coisas. Da mesma forma que existe esse instrumento nos Estados Unidos e na Europa, também tem um instrumento similar no Brasil que pode fazer a mesma coisa. Eu posso alocar uma parte do meu recurso dentro de um veículo financeiro, e esse veículo financeiro ele vai cumprir regras. Eu quero que você destine tanto para cada filho, a partir de tal idade eu quero que destine tanto para cada neto. Isso existe no Brasil? Existe. Eu tenho várias formas de construir um planejamento sucessório. Então, eu posso pensar de várias maneiras. Né? Como é que eu vou lidar com a situação de um filho especial? Como que eu vou lidar? O filho especial tem o mesmo direito dos outros. Sim, com certeza. Ele vai herdar tanto quanto os outros. Sim. Mas quem vai cuidar dele? Exato. Como que vai ser feito isso? Eu tenho que pensar de forma mais ampla. Eu tenho que deixar de ser imaturo. Eu tenho que entender que esse medo ele tem que ser convertido em cautela e prudência e não em pânico. Para poder pensar de forma racional. Márcio, ao longo da nossa conversa aqui, em outras ocasiões que a gente conversou, o tempo inteiro me vem a pergunta que eu vou te fazer agora, é o seguinte. Eu tenho estudado muito essa natureza de assunto, tenho buscado conhecimento. A minha pergunta é, por que essa natureza de conhecimento não é distribuída aí no mercado? O que você comentou aqui nessa cerca de 1 hora que a gente está conversando, não faz parte dos jornais. Você não lê em jornais, você não chega numa livraria e tem um livro. O conjunto de conhecimentos que está permeando a nossa conversa não está presente na família, na escola, nos jornais. Como é que eu faço uma carreira e já vou me preparando a partir desse tipo de cuidado, de planejamento? Uma visão, né? Como é que eu aprendo isso? Eu demorei bastante tempo na minha vida para aceitar que excelência e qualidade de prestação de serviço
não vinha de formação acadêmica. Certo. Eu passei muito tempo falando assim, gente, eu sou muito preocupado de ser arrimo de família, né? Eu tenho 4 filhos. Então, assim, eu sempre fui muito preocupado em não deixar faltar nada para eles, de pagar tudo em dia, de poder dar uma boa formação para eles, de dar um conforto. E aí, por outro lado, como profissional, eu falo assim, gente, mas eu não tive tempo de fazer um mestrado que eu queria fazer, eu não tive tempo de fazer um doutorado que eu queria fazer. Está me faltando conhecimento. Até o dia que eu entendi que a repetição te leva à excelência. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica naquela coisa. Eu tive a oportunidade de ter clientes que me confiaram o patrimônio e as informações dele. E nos últimos quase 16, 17, 18 anos, eu tive a oportunidade de fazer planejamento sucessório de famílias do agronegócio, famílias de serviço, pessoas abastadas que não tinham nada além de dinheiro e patrimônio, atividades industriais, atividade de logística. Eu passei por vários setores, mas sempre fazendo a mesma coisa. Sempre fazendo a mesma coisa, sempre pensando em como aquele pai e aquela mãe tinham o mesmo problema. Então, como que eu posso melhorar isso aqui? Então, a repetição, a soma de conhecimento, ela leva a essa bagagem, né? Eu não consegui aprender nem 10% do que eu consegui acumular de conhecimento na minha vida no banco da faculdade, nos diversos cursos que eu fiz e nas capacitações que eu fiz. Mas uma pergunta, eu acumulei isso vivendo a situação. Vamos supor, então na audiência está um pai de família, uma mãe de família, empresário, e eles estão impactados com tudo que a gente conversou aqui, e fica claro para eles que a hora de começar a planejar é agora. Sim. Né? A pergunta é, eu imagino que o primeiro passo seria você começar a colocar foco nesse assunto. Sim. Né? Tem algum livro, algum recursos que eles podem usar para começar a entender essa nova forma de... Honesto? Uhum. Não tem, porque olha só. Então para você pensar planejamento... Então vou te fazer uma provocação. Tá na hora de você escrever um livro, né, cara? Mas aí que tá, olha só. Olha só, a questão não é só escrever um livro ou não escrever um livro, né? E por incrível que pareça, eu tive essa discussão na segunda-feira com um grupo de pessoas, né? Eu participo de alguns grupos de mentoria tem uma onde coisa da mentalidade. Né? Mas veja bem. Tem que trabalhar a mentalidade. Mas veja bem. Vamos pensar pelo seguinte. Se você se propõe a fazer planejamento sucessório, você não tem que ser uma pessoa 100% conhecedora de lei. Não. Mas é que antes da lei, eu acho que vem a mentalidade. Sim, mas olha só. Eu só consigo fazer um planejamento sucessório eficiente se eu tiver, não é noção, se eu tiver um conhecimento razoável de contabilidade, um conhecimento razoável de economia, um conhecimento razoável de direito, um conhecimento razoável de planejamento. Se eu não tiver preguiça de ler, se eu não tiver preguiça de atualizar... Mas eu não estou falando do advogado que vai fazer, eu estou falando do pai de família, sim, da mãe de família. Sim, mas para ele, ele tem que aceitar o seguinte, ele tem que contratar um profissional. Sim. O primeiro passo é o seguinte, quero fazer sucessão? Quero. Então agora eu vou escolher um profissional que vai me ajudar a fazer isso. Porque assim como eu, tem dezenas de outros. Tem dezenas de outros mais capacitados do que eu, menos capacitados do que eu e outros no mesmo nível do que eu estou. Mas existem muitos profissionais no mercado que podem ajudar as pessoas. Primeiro decide, quero fazer. Depois você consulta uma pessoa, consulta outra. Não precisa contratar o primeiro profissional, ouve mais de uma pessoa.
Não precisa contratar o primeiro. Você vai ter nesse mercado, você vai ter o seguinte, você vai ter quem faz o negócio por 1 moeda e quem faz por 1000 moedas. Nem 8, nem 80. Claro. Mas você tem essas variáveis. Então, por mais que você procure, se você procurar na internet, se você procurar livros, você vai encontrar centenas de livros falando sobre sucessão, centenas de textos, artigos publicados, de vídeos no YouTube, nas plataformas. Você vai encontrar muito, mas sempre em pílula. Não é um conhecimento estruturado. Ele não traz uma noção. Essa noção, ela é o quê? Ela é efetivamente o sentar com um profissional, abrir a história verdadeira, porque também assim, né? A gente não pode ser surpreendido de certas coisas, né? Você trabalhou 3 anos fazendo planejamento sucessório, quando você está juntando documentação para entregar para a família, vem cá, deixa eu te contar um negócio que eu esqueci de contar. Tem um filhinhozinho extra. Não pode ser qualquer coisa, mas assim, não é assim. Eu tenho que escolher um profissional que eu me sinta bem com ele, que eu tenha uma confiança inicial e que essa confiança pode ampliar no curso do tempo ou pode diminuir no curso do tempo, vai me levar a trocar de profissional. Mas eu tenho que ter um profissional que eu tenha confiança mínima para efetivamente contar a minha história, como ela é, para que ele possa planejar, ajudá-lo a planejar de forma como vai ficar melhor, mais vantajoso. Então, eu não vejo, né? Eu acho que talvez o material que pudesse ser feito, né, era você pegar várias pessoas e você começar a construir esse material com várias pessoas que possam entender daquele segmento, e aí você vai. Acho que seria interessante. Por que eu vou ter aí... qual é a carga tributária de uma estruturação societária? Por que nessa operação aqui eu não preciso preocupar com PIS e COFINS, nem com IPI, aqui eu preciso, é entender como que isso funciona, onde é que eu tenho que pagar ITBI, aonde que eu não tenho que pagar, onde que eu pago ITCMD, onde eu não tenho que pagar, onde que eu vou ter que antecipar imposto de renda, onde que eu não vou ter que antecipar, onde que eu vou usar a estrutura de uma empresa, onde que eu vou usar uma estrutura de um fundo de investimento, onde que eu vou usar uma estrutura de offshore, empresa internacional, aonde eu vou ter a atividade rural na pessoa física, onde eu vou ter atividade rural na pessoa jurídica. Cada caso você vai ampliando. Então não tem fórmula, não tem prateleira. Pra gente... Se você fizer isso como prateleira, você vai entregar um produto massificado, de prateleira, que para a grande maioria, para algumas pessoas vai resolver o problema, mas para a grande maioria vai gerar um outro problema no futuro. Não é um sapato que cabe em todo mundo, né? Não tem como massificar. Não é um processo judicial que você, ou extrajudicial, que você faz assim, isso. Né? Bom, aqui é isso. Começa desse jeito. E o fim? O fim a gente vai conduzir ele para poder chegar. Só para concluir, como é que eu acho que você... O que eu gosto muito de ajudar as famílias a diminuir um conflito de geração que existe, né? Os pais com os filhos. É muito comum que os filhos queiram empreender. É muito comum que os filhos queiram que os pais financiem os investimentos que eles querem fazer como empreendedores. E também é comum que alguns pais aceitem esse desafio de financiar e que percam muito dinheiro e que depois não aceitem mais. A forma de você identificar um gestor, esse gestor pode ser um sucessor. Ou ele pode ser só um herdeiro. Mas a forma de você identificar um gestor é você permitir que ele empreenda. Ele pode empreender dentro do negócio da família ou ele pode empreender fora do negócio da família. Né? E todo negócio tem espaço para isso. Toda situação tem espaço para isso. Né? Dar desafios, né? Eu tive uma situação que eu achei muito interessante, foi uma operação do agronegócio. Cara, o filho falava abertamente, eu não quero viver na fazenda. Eu não quero, não gosto. Eu quero fazer outras coisas.
Ok. O que você quer fazer? Cara, eu acho legal esse negócio de comprar e alugar. Beleza. Hoje ele compra e aluga pivô central, ele compra e aluga trator, ele compra e aluga colheitadeira. Juntou o útil ao agradável, né? Alavancou o que já era bom. Ele não gostava de fazenda. Hoje ele toca a fazenda da família. Por quê? Se você permitir que esse espírito empreendedor seja exercido de forma orientada, você pode descobrir que seu filho é um gestor. Esse é um ponto. Segundo ponto, o fundador ele precisa ter em mente que o maior sucesso dele não é ele conseguir botar um filho ou uma filha sentado na cadeira dele. É ele ter o prazer de, em vida, ver que o patrimônio que ele permitiu acesso ao filho dele ou à filha multiplicou-se. É a história dos talentos, né? Se eu herdar uma fábrica de fósforo e continuar tentando vender fósforo, eu vou acabar falido. Agora, se eu herdei uma fábrica de fósforo, eu tive a oportunidade de vender esse negócio e de reinvestir numa fábrica de acionador elétrico, pode ser que eu transforme um negócio de família num outro negócio muito maior e que eu perpetue o legado da família e o nome da família. Protege a então, família. Não necessariamente, está vendo a questão do sucessor? Não necessariamente o sucessor é aquele que senta na cadeira, mas o sucessor pode ser aquele que demonstrou o poder de gestão, a habilidade de gestão, a habilidade de administração, o tino de empreendedorismo, para que ele possa pegar ali as 10 moedas que ele teve e multiplicar e ter 100 moedas. Essa parábola é boa, hein, Fábio? Eu gostaria de a gente começar a fazer a conclusão. Zé Mauro, tem alguma pergunta, alguma reflexão? Reflexões tem muitas, né? Quanto mais temos conversado com nós dois, com o Márcio aí nas últimas semanas, conversas que saem de uma única pergunta e viram um longo debate né? e não se encerra. Teríamos vertentes aqui amplas a serem exploradas. Do que eu resumo aqui, a passagem do patrimônio é muito mais do que passar dinheiro, imóvel e empresa. É passar uma cultura, é passar uma visão de mundo, uma contribuição não só para a família, mas para a sociedade também. Enfim, tem um aprendizado longo a ser feito, né? Eu faço a minha reflexão pessoal, meu processo sucessório está atrasado, devo aceitar essa verdade e trabalhar nela. Agradeço ao Márcio aí toda a contribuição, é um conhecimento bastante incomum. Bastante valioso. E que outras pessoas pensem a respeito dos seus processos sucessórios, que preservem a unidade da família, o bem-estar de todos, e que o negócio, no meu modo de ver, só para encerrar, eu penso que em alguns momentos deveria ser de interesse público, governamental, cuidar de empresas familiares, por exemplo. Temos muitas, por exemplo, no Espírito Santo, que propiciam empregos, impostos e tudo mais, e que deveria ser uma política de Estado, de contribuir para a preservação das empresas, dos legados familiares, para que não existam descontinuidades econômicas, que o que vem a aparecer de novo venham como um acréscimo a essas empresas já existentes. É isso. Muito bom, Zé Mauro. Agora, imagino que na audiência as pessoas podem estar perguntando, e se a gente quiser mais informação, ter essa primeira conversa, Márcio, como eles podem contatar você? Depois vocês fornecem, colocam no vídeo o e-mail de contato do escritório. Você tem Instagram? Tenho. Meu Instagram é meu nome pessoal, Márcio Valentim de Sá. É só jogar lá, vai... Márcio Valentim? De Sá. Vai encontrar. Então, se vocês querem entrar em contato e ver um pouco do trabalho do Márcio, no Instagram, @Márcio Valentim de Sá. Isso.
Vai ver essa foto bonita da pessoa aqui. E qual seria, digamos, a primeira ação que alguém deve de tomar para dar o próximo passo? Para começar a entender, para começar a explorar essa possibilidade. Acho que conversar com alguns profissionais ajuda. É muito comum também, né, vem se tornando comum que as pessoas acabam tendo no ciclo de amizade delas alguém que já iniciou esse processo. Uhum. Né? Então, conversar com alguém que já fez esse processo ou que já iniciou esse processo também é uma boa orientação. Muito bom. Né? Procurar um profissional para conversar, não, né? 2, 3, 4, né? Assim, alguns vão cobrar consulta, outros não vão cobrar consulta, mas isso é muito pequeno perto do resultado que pode trazer. Então, acho que o primeiro passo é conversar. Né? Depois, se educar, se informar. E ver a importância e a relevância. Depois, o segundo passo é tomar a decisão interna. Uhum. Depois da decisão interna, comunica aquela pessoa que realmente participa das decisões com você, né? Seu esposo, sua esposa, seu marido, se você compartilha, porque às vezes tem pessoas que não compartilham, mas compartilhe com quem tem. E pensa o que pode ser melhor dentro daquilo que vocês imaginam, e aí, com o auxílio de um profissional, vai trazer os filhos no momento certo, na hora certa, para conversar. Mas eu acho que o mais importante é ter a visão de que o sucesso verdadeiro ele está presente quando você vê a prosperidade. Uhum. Então, quando você transmite um patrimônio que foi fruto da sua prosperidade e você vê que as pessoas que receberam aquele patrimônio, seus filhos, para alguns sobrinhos, né, que não têm herdeiros diretos, quando você vê que essas pessoas tiveram a capacidade, ou por tino empreendedor, ou porque foram educadas para isso, e tiveram a capacidade de ser prósperas e multiplicar isso, eu acho que isso é a chave do sucesso e demonstra um planejamento sucessório bem feito. Perfeito. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. O assunto tem tema para ficar mais 20 episódios. Dá mais 20 episódios aqui, tranquilo. Mas eu agradeço muito a oportunidade. O que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Agradecemos muito a tua participação, a tua abertura, falar com o coração aberto. Na verdade, muito valioso. Muito obrigado, viu? Obrigado. E se você gostou do episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir no nosso canal. A gente vai ter muitos outros temas desse assunto e de outros assuntos de negócio, saúde, experiências de vida que pode contribuir para vocês e, inclusive, formas de você monetizar, né? Poder ganhar dinheiro, economizar, coisas que podem afetar, impactar a tua vida de uma forma positiva e contribuir para melhorar a qualidade de vida de você e da sua família. Agradecemos a tua participação no episódio de hoje.